Paulo, Ok. Amém? Não tô ouvindo. Todo mundo tá me Pastor, é ouvindo? porque a gente fica em silêncio, Amém. pode Tá bom. falar. Estamos em silêncio para ouvir Amém. e receber da parte de Deus. Tá bom. Eu sou meio cru para mexer com isso aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompem aí. Bom, eu já fiz alguns agradecimentos. Quero agradecer novamente, né, a todas as irmãs aí envolvidas nesse trabalho. Eu acredito que é um trabalho proveniente de Deus e tem como objetivo alcançar vidas, né, corações sedentos e mudar a história, né, de pessoas que outrora, como eu, vivia numa vida de pecado, numa vida totalmente amarrada e decidi, então, optei por servir a Cristo e, com isso, tendo cada dia a minha vida transformada, né? Eu gostaria muito de... E hoje que eu fui perceber o tema, na verdade, que está em 1 Samuel 2:4, que vocês escolheram, não tinha percebido. Então, eu trouxe uma mensagem aqui, que é Atos capítulo 12, que fala sobre a libertação de Pedro, né? Quando ele esteve preso. E eu queria muito estar falando sobre esse tema, que eu também amo muito, que é, na verdade, o cântico de Ana, o cântico de agradecimento de Ana pela bênção que ela recebeu, por ter tido a sua madre aberta. Mas eu vou ficar com Atos capítulo 12, tá? Ah, tá, não é tema, não. Ok. Mas é porque eu gostei muito do versículo 4, ele é muito poderoso, né? Mas a gente vai ficar com Atos capítulo 12. Mas antes, eu quero apenas fazer aqui uma ressalva rapidamente dentro deste versículo que está no cartaz, quando diz que, deixa eu ler aqui, que o Senhor, que o arco dos fortes são quebrados. Eu achei isso muito, muito forte, eu acho muito forte, porque Deus havia quebrado, né? Havia sido quebrado o arco dos fortes, e aqueles que se intitulavam ser fortes agora estavam impotentes e, ao mesmo tempo, envergonhados. Se nós olharmos para o livro de Isaías, no capítulo 41, se não me falha a memória, versículo 10, 11, lá diz que envergonhados e confundidos serão os que se levantarem contra os que servem a Deus. Então, que esta palavra vá de encontro a alguém que talvez esteja vivendo uma situação de vergonha, alguém que esteja vivendo uma situação de acusação, enfim, alguém que está passando por algum processo que talvez você ainda não viu a resposta, mas eu venho aqui nesta oportunidade, aqui início de noite, para ser um ministrante, mas também um profeta de Deus, para liberar sobre a sua vida que Deus está quebrando esse arco, tá? Deus está abrindo essa madre. E quando eu digo madre, e independente, não estou falando apenas da madre física, feminina, mas talvez a madre da saúde, talvez a madre espiritual, ministerial, a madre financeira, enfim, alguma madre que está fechada. Eu quero profetizar que está sendo quebrado essa corrente, esse cadeado de que tem amarrado algum propósito, algum projeto na sua vida. Porque quando eu olho para esse capítulo 4, né, esse capítulo 2, versículo 4, eu vejo Deus revertendo
revertendo uma situação que até então parecia irreversível, parecia impossível. Eu vou chegar no capítulo 12. Eu queria que alguém me dissesse quanto tempo eu tenho, porque eu falo muito. Pode falar, homem. Em nome de Fica, Jesus, derrama tudo que Deus tem para. fica à vontade, viu, pastor? Tá bom. Então, Deus é aquele que reverte as condições humanas. Deus é aquele que reverte as condições humanas. E nesta noite ele está fazendo uma reversão. Mas indo para o capítulo 12, eu quero ler um versículo já iniciar aqui, que eu amo muito, no capítulo 12, Atos capítulo 12, está escrito no versículo 6, assim, olha, na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. Eu leio os 7 e termino. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado. Despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as algemas. Amém? Bom, esse texto eu acredito que todos conhecem, acredito que vocês já leram e já ouviram bastante mensagens a respeito. É um texto que, particularmente, eu gosto muito, pois fala de um momento de uma ação de Deus direta na vida de Pedro, no ministério de Pedro. Isso mostra um agir de Deus dentro de uma esfera, de uma situação que até então estava aparentemente impossível de ser revogado. Nós, quando olhamos para o capítulo 12, nós percebemos a igreja crescendo, nós percebemos a igreja rompendo, haja vista que o próprio Cristo já tinha feito esta promessa a eles, a esses moços que outrora iniciam como discípulos e se tornam apóstolos. Porque não tem como você ter ou ser um apóstolo se você não aprender a ser discípulo. O Talmud diz que os discípulos eles aprendem com a caminhada do seu mestre. Em alguma versão, o Talmud diz que os discípulos ele aprende com a poeira dos pés dos seus mestres. Então, o próprio Jesus diz: aquele que me quiser, pegue a sua cruz e siga-me. Então, tem que partir de mim. Eu preciso querer, eu preciso ter esse desejo de querer ter Cristo, de querer ter Jesus, de querer possuir esse poder para a glória, para o louvor, que o mérito é dele, a honra é dele, a glória dele sempre foi, é e sempre será dele. Mas dentro deste crescimento da igreja, dentro deste tempo de avanço, o texto que ora acabamos de ler inicia dizendo que naquele tempo era o tempo do rei Herodes. Observe que o Herodes está reinando, o Herodes é quem está comandando, e dentro deste comando, dentro dessa autoridade que ele exercia, de um outro lado, vem a igreja crescendo, e aquilo incomoda o Herodes que está no trono, porque o seu crescimento, pode acreditar, ele vai incomodar alguém. Quando Deus começar a te dar crescimento, quando Deus começa a te dar forma, quando Deus começa a te dar estrutura, alguém não vai gostar, sempre você vai ter que esbarrar na oposição. E pasme, muitas das vezes está do seu lado, muitas das vezes é de perto, muitas das vezes serve com você dentro da mesma congregação, muitas das vezes
essa perseguição se torna até mesmo familiar. Por quê? Porque não é pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho, mas é pelo aquilo que eu carrego. Quando você carrega algo de Deus, eu vou dar lugar, tá, gente? Eu começo a pregar e eu não aguento. Quando você abre, quando você libera a sua vida, entrega totalmente nas mãos de Deus, e Deus despeja dentro de você, porque você é um recipiente. Você é um recipiente que carrega algo precioso, que na realidade as pessoas não conseguem. Por que ela? Por que tem que ser ela? Por que ele? Não, mas ele não pode, ela não pode. Como ele conseguiu? Porque eles não entendem o processo que você viveu. Eles não sabem o que ficou para trás, a renúncia, a sua luta, as suas guerras que você enfrentou, ou até mesmo enfrenta até hoje para se manter. Eu costumo dizer, não é fácil. Não é, eu, pelo menos, digo, não é fácil servir a Cristo. Não é fácil ser servo em meio a uma sociedade corrompida, em meio a você ter que lidar muitas vezes com o seu próprio irmão fazendo oposição. Esse versículo 4, por exemplo, imagina a angústia de Ana. A Bíblia fala que ela estava angustiada, triste. Então, vou fazer um contraste entre os dois aqui. Uma com a madre fechada, o outro com o ministério para ser bloqueado. E tudo isso Deus estava assistindo, e parece, eu disse parece, que Deus não estava fazendo nada, mas havia um propósito. Eu quero liberar uma palavra aqui. Há um propósito nessa porta que está fechada. Há um propósito nessa perseguição. Há um propósito nesse vento que está soprando. Olha, de onde que Deus te chamou? Olha o mar que você estava quando Cristo apareceu e decidiu entrar dentro do teu barco. Quando Cristo escolheu o teu barco. Você precisa de entender isso. Não foi você que quis. Lá em João, ele já vai nos trazer esta fala dizendo: não foste vós que me escolheste. Tu não queria nada comigo, mas eu decidi te escolher. E aí eu quero dizer algo: o escolhido não tem escolha. Grave essa frase. O escolhido não tem escolha. Não adianta você tentar fugir. Não adianta você tentar correr. Você foi chamado para um propósito. Você não foi chamado para uma vida de oportunidade. O propósito é muito maior do que a oportunidade. Você foi chamado para um propósito. Esse propósito incomoda muita gente. Esse propósito faz pessoas te vigiarem, te criticarem. Mas a palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite é: não pare, relabar a súbia. Não entregue o que Deus colocou nas tuas mãos. Não tome pílulas abortivas, lehébia, eramandoi, para colocar para fora aquilo de mais precioso que Deus colocou dentro de você. Não teme ao Herodes que está sentado no trono. Não teme as oposições que têm se levantado. Há um tempo de honra que vai chegar para a sua vida. Há um tempo de honra que vai chegar para a tua casa, para o teu ministério, para a sua família. Há um tempo de mudança que Deus está preparando. Pastor, mas eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Deus não tem, eu não necessito que Deus me mostre, eu só preciso crer. Eu só preciso confiar. Confiando, crendo que eu vou viver as promessas que Deus tem ao meu respeito. O que eu mais acho interessante dentro desses dois aspectos é que tanto Ana quanto Pedro não abriram mão. Olha o que o marido de Ana falou para Ana: Ana, por que choras? Por que não come?
Porque estáis tristes? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Parece que eu vejo Eucana dentro de um pensamento meu, dizendo para ela assim: se contenta em ser estéril, se contenta em não poder gerar. Mas ela não respondeu, porque tem perguntas que não tem necessidade de você responder. Tem questionamentos que você tem que fazer ali no altar. Independente da madre fechada, Ana estava no altar. O diabo fica louco porque você recorre ao altar. O diabo fica louco porque o dia que você levanta e fala: eu vou parar, não aguento mais, eu vou chutar o balde. Eu não estou vendo nada acontecer. Aí, quando vai dando a hora, você decide, liga para alguém, vai na igreja, vamos orar junto. E isso incomoda o inferno, porque ele não suporta ver você de joelho. As nossas batalhas, as nossas guerras são vencidas nas madrugadas que nós oramos, são vencidas no silêncio, nas lágrimas que, muitas das vezes, no banheiro se mistura a água que nos banhos e ninguém vê. Ninguém consegue ver, mas tem um Deus que conhece a nossa história, tem um Deus que sabe do que nós estamos vivendo e que permite, às vezes, entrarmos dentro de calabouços, entrarmos dentro de prisões, entrarmos dentro de situações que, aparentemente, há uma plateia assistindo de longe, dizendo: acabou para ele, acabou para ela, eu quero ver o que ele vai fazer agora. Tiago está morto, e ele é o próximo. E o texto, quando você vai ler, fica bem perceptível que havia uma turma, havia uma plateia aguardando ansiosamente por esse dia. Irmãos judeus que deveriam estar torcendo pela libertação de Pedro, mas decidiram ficar ao lado oposto. Então, não se assuste com quem bateu nas tuas costas e disse: eu estou contigo. Parar de te ligar, parar de falar contigo, ficar indiferente. É o seu propósito que está gritando. É a unção que Deus depositou sobre a sua vida que está falando alto. Tem gente que vai incomodar com a sua voz. Tem gente que vai incomodar com o jeito que você fala. Tem gente que vai incomodar com o jeito que você veste. Tem gente que vai incomodar com tudo. Tudo que você fizer não está bom. Pastor, o que eu faço? Continue incomodando. Porque esse incômodo não é você, é o que Deus depositou dentro de você. E agora Herodes manda prender esse Pedro, porque o Pedro não para. Porque a expectativa de Herodes é: eu tiro um de cena, o resto para. Mas o Pedro, ele avançou. Por que Pedro avançou? Porque ele está ligado a uma promessa que Cristo fez para ele, sobre o ministério dele. Então, deixa eu dizer para você que está me ouvindo: tu não desce à sepultura, tu não morre. Ninguém vai segurar na alça do teu caixão sem antes as promessas do eterno se cumprir na tua vida. Deus está cuidando daquilo que é seu. Deus está com as mãos em cima da tua casa, em cima da tua família. Não importa qual é a trama satânica, diabólica que foi feita, como foi está escrito: Deus está quebrando o arco. O Espírito de Deus me diz que ele visita filhos. Ele visita filhos. Porque ele muda a história. Eu me criei dentro da igreja, eu me afastei, eu mergulhei na mais podridão que você possa imaginar. E quando eu me senti naquele lamaçal, atolado, naquela podridão, eu vi quando a mão de Deus me resgatou. Porque eu tenho uma mãe que faz agora, domingo, depois da manhã, aniversário, 75 anos. E nunca desistiu de mim. Então, para você que é mãe, não desista de quem você ama. Não abra mão de quem você ama. Não aceite palavras de derrotado sobre a sua vida.
seja como já foi dito aqui, como Ezequiel ali dentro daquele vale. Ezequiel começa a profetizar, começa a liberar palavras contrárias aos que estão dizendo. E aí o texto que lemos diz que numa noite anterior, como isso aqui é tremendo, como eu amo isso, porque numa noite anterior, deixa eu fazer um pensamento, uma conjectura, deixa eu parafrasear aqui. Eu vejo uma plateia pronta, preparada, eu estou arrepiado, viu, gente? Eu vejo uma plateia pronta, preparada, ansiosa para ver a derrota. Eu vejo Herodes dentro do palácio, vai mentalizando. De um lado tem uma plateia, aguardando. Amanhã será o dia que nós vamos zombar. Amanhã será o dia que nós vamos rir, que nós vamos fazer chacota. Um Herodes que está no seu palácio, quem sabe, rodeado pelos seus súditos, tomando o seu melhor vinho, porque na mente dele amanhã será o dia da vitória dele. Do outro lado eu tenho Pedro preso, algemado, que eu até hoje fico perguntando como esse cara conseguiu dormir, porque é normal um preso dormir. É normal um prisioneiro dormir. Porque é normal ele ter sono sabendo que no outro dia sua cabeça vai rolar. O preso dorme porque ele sabe que no outro dia ele tem um banho de sol. Ele sabe que ele tem o seu marmitex, uma visita do advogado, uma visita do familiar. Mas dormir sabendo que quem está no poder tem coragem de decepar o seu pescoço em praça pública, é só para quem tem fé. É só para quem crê. E Pedro se agarrou. Só que tem um ambiente que eu quero falar sobre ele aqui, que é o ambiente da oração. A Bíblia diz que na casa da irmã Maria... Tem alguma Maria aqui ou não? Na casa da irmã Maria, tinha um povo reunido. Eu tinha um povo reunido em oração. Eu não sei qual era a oração, irmã Cleide, a todas as irmãs que estão aí. Eu não sei qual o tipo de oração, mas entende que a oração era essa: Senhor, liberta Pedro. Senhor, nós precisamos de Pedro. Senhor, libere Pedro. Eu não sei se você crê, mas eu quero profetizar que está acontecendo uma liberação de Deus sobre a sua vida aqui nesse momento. Eu quero profetizar de olhos abertos, em nome de Jesus, a correntes sendo quebradas, a cadeados que foram trancados que estão sendo abertos. Deus vai te dar acesso a lugares que você jamais imaginou levando. Deus vai te dar acesso a lugares que você sonhou e que você, de uma certa forma, perdeu a esperança por causa das circunstâncias em que você está vivendo. Mas eu volto a repetir que Deus é Deus que reverte. Deus é Deus que tira de baixo e coloca por cima. Deus é aquele que não depende do advogado da terra. Você não tem ninguém para falar o teu nome. Você não tem ninguém para pagar um advogado para você. Mas você tem o advogado dos advogados. Pessoas vão assinar papéis. Sou difícil de falar isso, mas o Espírito de Deus me move a dizer que documentos serão liberados e tu vai testemunhar. Marque esta data, porque esta reunião não está acontecendo por acaso. Essa reunião não está acontecendo não. Isso foi marcado no céu antes de acontecer. E eu estou aqui como ministro da palavra de Deus para dizer: tome posse, porque você não vai receber chave. Pedro não recebeu uma chave. Pedro recebeu a presença, e a presença dele é suficiente. Eu gosto de Bíblia. Êxodo 33:15, Moisés disse: se a tua presença, a cominaia sébia, se a tua presença não for comigo, eu abro mão de tudo. Eu não quero, eu quero ficar aqui. Hoje eu não quero, hoje eu preciso, eu necessito da tua presença. Então a presença de Deus, ela é
tudo que nós necessitamos, de tudo que nós precisamos. Então, quando eu vejo esse cenário de prisão, eu olho para o cenário de oração. Então, mentalize comigo. Cenário de prisão, cenário de oração. Dentro do cenário da oração, não há manifestação. Dentro do cenário de oração, não há profecia. Dentro do cenário de oração, não há crença. E eu vou te provar na Bíblia. Eu estou orando, mas eu sei que não tem jeito. Tem gente aqui assim. Eu estou orando, mas é por força do hábito. Tem gente aqui assim. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: a tua oração não perde a validade. A tua oração não é em vão. A tua oração tem poder. Trazer o salmista, no Salmo 116, ele diz: eu amo ao Senhor. Por que, Davi? Porque ele se inclinou para mim. Sabe o que é o se inclinar aqui? É Deus descer do trono e fazer assim, olha, e ouviu o meu clamor. É um Deus grande, poderoso, que tem não sei se eu posso dizer isso, humildade, de se abaixar para ouvir um caco de barro. Isaías diz no capítulo 45, versículo 9, que nós somos cacos entre outros cacos de barro. Ai de nós, se não fosse a misericórdia. Então, eu estou indo para o final. O cenário de oração vai mudar o cenário de prisão. Vou repetir. O ambiente de oração, ele transforma o ambiente de prisão. As irmãs que estão orando não estão vendo, mas aquela oração, ela sai daqui da casa da irmã, ela sobe até o trono. Eu estou sentindo a presença de Deus. Essa oração sobe até o trono. E quando ela acessa o trono de Jeová, Jeová então libera o anjo para descer no outro ambiente. Remando e Ai, eu estou sentindo Deus entrando em casas aqui. Eu estou sentindo Deus entrando em situações. Deus vai fazer um rebuliço. Meu Deus! Deus vai transformar algo forte. É como se Jeová tivesse falando assim, eu acabo de receber uma informação da terra. Eu tenho duas informações. Tem um servo meu que está sendo aprisionado. Tem uma plateia para zombar de um servo meu. Mas tem umas servas minhas. Tem um povo meu que está me clamando. E eu preciso que você desça com a resposta. Ai, Jesus. Isso é só para quem crê. Deus vai descer com resposta por esses dias. Deus vai descer com resposta por esses dias. Deus vai envergonhar os Herodes da tua vida. Deus vai envergonhar aqueles que zombaram ou que ainda zombam. Deus vai fazer algo grande acontecer. E tu vai entender que é Deus que te chamou. E quando Ele chama, Ele assina. É isso aí. É essa chave. Porque quando o anjo desce, olha bem, no versículo 7, a Bíblia diz que de repente apareceu o anjo do Senhor. O que Deus vai fazer no de repente. É aquele dia que você está lavando a louça e você sente aquele arrepio, muitas vezes Deus está te visitando e você não percebeu. Aquele dia que você está dentro do carro, de repente aquele arrepio gostoso, aquela vontade de orar, de cantar, e você não percebeu que Ele está ali. Aquele sono que você perde na madrugada, e que você, às vezes, fica se perguntando, não está dormindo mal. Não! Deus está te chamando para intimidade. Muitas vezes é Deus te convidando para um particular, para uma madrugada de lágrimas. Ele disse no livro dos Reis, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrar.
Esse é o trabalhar de Deus. Então, o anjo chega e a Bíblia diz que brilhou uma luz na prisão. Ai, meu Deus, isso aqui é lindo. Então, o que era trevas agora é luz. O que era escuridão se tornou uma claridade. Porém, só Pedro está tendo acesso a essa luz. O anjo desce e o anjo sabe o endereço. Observe que o anjo diz: calça as tuas sandálias. Algumas traduções dizem: calça as tuas alparcas. Dizem que, nesse tempo, cada preso colocava as suas sandálias num lugar. Por isso o anjo diz: calça as tuas. Calça as tuas alparcas. Vista as tuas roupas. Olha bem, pega a tua capa. Levanta-te depressa. Coloca nas costas a tua capa e segue-me. O anjo está dizendo assim: olha, você não pode, a partir de agora, não perca mais o foco. A partir de agora, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Quando o anjo tocou as algemas, caiu automaticamente. Pedro não precisou de uma chave. Pedro não precisou de uma audiência de custódia com o juiz, porque lá dentro estava o anjo amando dos céus. Nesta noite, os céus está descendo e está liberando aquilo que estava até hoje travado. E ele diz: siga-me. E eles passam pelo primeiro, segundo e o terceiro portão. E a Bíblia diz que quando Pedro está na rua, o anjo vai embora. Porque o anjo vai te levar até onde você tem conhecimento de onde ir. E aqui eu quero terminar com esse ambiente de oração. Porque o ambiente de oração ele tem poder de trazer a bênção para sua casa. Ao invés de você ir atrás dela, ela vai atrás de você. Porque as irmãs não foram atrás de Pedro, mas Pedro bateu na porta dela. Seu telefone vai tocar. Alguém vai bater na sua porta. Alguém vai te procurar. Haverá um mover de Deus. Você não vai entender, porque houve uma confusão. Quando Pedro bate, a menina que vai atender a porta, diz o texto sagrado, que era uma criada chamada por Rude, saiu para atender, que alguns dizem que aquela que serve. Ela conheceu a voz de Pedro e de alegria não abriu. A alegria foi tanta, a emoção foi tanta, que é mais ou menos assim: eu não estou acreditando, parece uma visão. É o povo no Salmo 126 que está saindo do cativeiro, está dizendo: nós estávamos como aqueles que sonham. Então se diziam: não sou eu, alguém vai ter que fazer propaganda para o seu milagre. Alguém vai ter que fazer propaganda do seu milagre. Quem diria ela, hein? Quem diria ele, hein? Puxa vida! Hein, Estela? Quem diria? Mas olha, só Deus pode fazer isso na vida dele. Só Deus pode fazer isso na vida dela. Eu não acreditava. Mas ela missionária. Mas olha, ela missionária. É o Eliseu, que não estava na escola de profetas, mas estava no radar de Deus. Quando você está no radar de Deus, acabou, não tem jeito. É o Moisés que, com 40 anos, eu e você diria: está pronto. E Deus diria: não, ainda falta o deserto. Depois de 40 anos no deserto, Deus está indo atrás de um assassino, porque ele era um assassino. E Deus vai atrás dele e se manifesta em uma sarça no fogo ardente e diz: está na hora de voltar, está na hora de retornar, Moisés. Agora do meu jeito, agora da minha forma, agora como eu quero, porque ninguém para o meu propósito, ninguém para o meu projeto, ninguém coloca um ponto final onde eu coloquei apenas uma vírgula. Então, eles disseram-lhe: está lá fora. Mas ela afirmava que
era verdade. Então disseram que era o seu anjo. Eu fecho a Bíblia dizendo que dentro desta circunstância que você está vivendo, que dentro deste momento que, dentro da sua visão humana, dentro da nossa visão humana, nós olhamos e falamos assim, eu não vejo saída. O que te resta é você confiar. Essa palavra ela serve para alguém aqui. Eu não sei para quem. Coloca a tua cabeça no travesseiro e durma. Coloca a sua cabeça no travesseiro e durma, porque tem 2 dias no ano que nós não conseguimos fazer nada para Deus. O ontem e o amanhã. Porque hoje Deus está cuidando. Há um projeto, há um propósito de Deus dentro dessa aflição, dentro desse cenário de aprisionamento. Eu vejo o agir, o mover do Espírito de Deus. Eu gostaria muito de falar de um outro moço, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Eu falo muito e, se deixar, a gente vai embora. Pode falar, pastor. Mas eu quero muito, mas muito, agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Eu estava em viagem. Quero pedir às irmãs que, quando forem orar, lembre-se desse pedaço de barro aqui. Estou vivendo uma espécie de uma confusão mental, porque eu pastorei uma igreja, mas eu tive que ir para o trabalho, e isso está me incomodando muito, devido às necessidades que a gente precisa. Estou pedindo a Deus que mova, eu creio que Ele vai mover. Então, estou para tomar a decisão de realmente focar nas coisas de Deus. Parei com os meus propósitos no monte devido ao meu trabalho, que eu trabalho com caminhão. Então, eu fico 4, 5 dias fora de casa. Isso está sendo para mim muito penoso, muito penoso. Mas eu amo a Bíblia, eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus, eu respiro Deus. Mas o Senhor já está me cobrando por isso. Eu fui por uma necessidade, mas Deus nunca me deixou faltar nada. Então, eu tenho vivido esses momentos de confusão, mas tenho deixado de atender as minhas agendas. Eu prego quase todos os dias, parei de pregar, tive que encerrar minhas agendas. Então, muitos pastores que me ligam e eu não posso atendê-los. Mas eu creio que Deus está entrando com provisão, e eu peço a vocês, que quando forem orar, lembre-se de mim, da minha família, da minha casa, e eu fico aqui com a minha gratidão, e que Deus, que libertou Pedro, que Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar, que Deus que abriu a madre Diana e cortou e quebrou o ar, seja o mesmo que libere sobre a vida de vocês esta unção, este poder, coragem, porque é o que eu vou fazer, matar os bois. Mas é uma mensagem para outro dia. Quando Deus te chamar, mate os bois. Se você quiser viver o propósito de Deus, quebre as carroças. Entenda que chegou o momento de você avançar para o próximo nível. Mas é necessário desapegar dos bois e crer que Deus vai cuidar de tudo. Um abraço grande. Estou aberto a participar com vocês. Sempre que eu puder, será uma honra, será um prazer poder estar junto com vocês e falar um pouco daquilo que Deus tem nos feito. E eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Deus abençoe. Amém, pastor.